No início do nosso processo de autoconhecimento, existe uma fase que a gente como nega um pouco das nossas sombras ou até coloca consciência, luz sobre essas sombras, mas a gente acredita que a gente precisa evitar elas a todo custo, evitar que alguns daqueles comportamentos venham à tona. E aí que acontece algo muito interessante do processo de autoconhecimento é quando a gente nega a nossa sombra e a gente vive baseado apenas na crença de que a gente deve viver na luz. Então esse é um vídeo hoje dedicado às chamas gêmeas femininas, às quais eu me dirijo muito aqui no canal como divinos masculinos, mas que hoje precisam compreender também as suas energias femininas, a integração da luz e da sombra da sua energia feminina, da energia yin, da energia noite, fria, receptiva, doadora, dessa energia mais conhecida na sociedade como uma energia feminina e que por causa disso tem várias contradições e que a gente vai tratar nesse vídeo. Bem-vindos aqui então ao canal, eu me chamo Aline e faço essa guiança no teu autoconhecimento, no teu despertar de consciência, com um passo ali a mais, em situações que eu mesma passei e trago aqui relatando para ajudar vocês também a ultrapassarem. Como nós vivemos no planeta da dualidade, encarnamos numa dimensão mais densa, onde existe ainda essas características de separação, de luz e de sombra, nós também temos esses dois lados dentro de nós. A luz da energia feminina é a mais conhecida por nós, que socialmente aprendemos que devemos ser mulheres empáticas, sensíveis, românticas, que nutrem muito os outros, que ajudam, que cuidam, que atendem, que são características aí, como eu disse, muito conhecidas socialmente como qualidades. E são mesmo, né? São qualidades a gente ter a luz desses comportamentos aqui que eu acabei de dizer para vocês. Mas o que a gente precisa ter atenção? E é isso que eu trago nesse vídeo para tu teres essa virada de chave que eu também tive na minha jornada. Se tu se foca apenas nessas características de empatia, sensibilidade, nutrição, ajudar, cuidar, atender, salvar os outros, o teu gêmeo ou amigos, familiares, tu estás polarizada nessa energia de luz e não estás conseguindo também integrar a sombra da energia feminina, que é muito importante para que tu te torne uma pessoa magnética e não mais uma pessoa polarizada nem na luz e nem da sombra da energia feminina. A sombra da energia feminina tem como principal característica se colocar em primeiro lugar. Vejam que tem bastante diferença do somente ter empatia e ajudar o outro, inclusive naqueles momentos em que tu não te encontra bem. Então isso mostra que tu estás negando a ti em primeiro lugar e fazendo mais pelos outros, o que mostra que há uma carência da nossa criança interior buscando a aprovação do outro, porque eu não tenho a aprovação e o direito de me dar atenção em primeiro lugar. Então a sombra da energia feminina e que precisa ser integrada, ou seja, trazida para o nosso dia a dia, é se priorizar. Outra sombra importante de ser integrada é ter decisões racionais nessas escolhas que te tragam paz mental, emocional e física. Eu posso agora ajudar outra pessoa
meu corpo tá bem, eu tô tranquila, eu não tô cansada, eu já não tive muitas questões durante o dia e aí ainda preciso ajudar outra pessoa porque senão a outra pessoa vai ficar chateada. A sombra da energia feminina vai te fazer ter uma decisão racional de dizer: não, agora eu não posso, hoje eu já fiz muito, hoje eu vou me preservar. Então, a sombra faz tu dar limites para essa ajuda, para essa empatia, para essa sensibilidade da luz e dizer sim e não quando teu corpo alertar esses sinais. Tu também, sabendo respeitar a sombra da tua energia feminina, se torna às vezes uma mulher um pouco mais silenciosa e misteriosa. O arquétipo aqui da sacerdotisa, que na carta do tarô tem a lua próxima, tem o contato com o seu interior, com a noite, com o autoconhecimento. A sacerdotisa se conhece a ponto de que ela não precisa sempre explicar para os outros os seus motivos, contar como está, dar como satisfações sobre a sua vida. Isso é uma parte de sombra adequada que você pode integrar na sua vida. É preciso que haja um balanço entre essa luz feminina de ajuda, de empatia, de doação e essa sombra de tempo ao tempo, agora não, eu em primeiro lugar. Porque se eu também polarizar na sombra, é possível, e acontece com muitos de nós nesse caminho de autoconhecimento, posso dizer para vocês que aconteceu comigo também, a gente cair na polarização do lado sombra, que é muito do que a gente vê acontecer nos movimentos feministas radicais, que estão polarizando o outro lado, também desejando passar por cima daquele ou daquilo que também prejudicou elas. Entendam que é algo tênue essa luz e essa sombra em equilíbrio, nem boazinha demais e nem rude demais, porque tanto boazinha demais quanto rude demais eu estou polarizando a luz e a sombra. E os nossos comportamentos, tanto num quanto nesse outro lado, são baseados na nossa criança interior ferida, no nosso trauma. Então, tanto quanto boazinha, eu me torno uma pessoa um pouco vitimista, um pouco magoada, um pouco triste. Quanto a sombra feminina me faz uma pessoa muito brava, muito intempestiva, que quer tudo na hora que eu gostaria, fazendo com que a gente não se torne uma pessoa magnética, misteriosa, interessante, e sim uma pessoa manipuladora. E não se sintam mal se vocês se identificarem com isso que eu tô falando, porque eu mesma já atuei sobre a manipulação, tanto da minha luz quanto da minha sombra. E é por eu já ter passado por isso que eu trago isso para vocês com toda a abertura, para que traga essa consciência se tu também não estás te polarizando na tua luz ou na tua sombra. E te trazer a experiência de que o equilíbrio entre essas duas forças vão te fazer experimentar uma vida bem mais leve nas tuas relações, no teu trabalho e com a tua chama gêmea, com o teu relacionamento de alma. Agora eu vou trazer umas características que são o mais importante desse vídeo, onde eu me conecto mais com pessoas empáticas, boazinhas e salvadoras, como vocês já ouviram falar muitas vezes nos vídeos anteriores e por isso se conectaram aqui comigo, nas características de integração da tua sombra e que tu tens que trazer para a tua realidade para que tu mude também de fase. Assim como as características ligadas à reatividade do vídeo anterior, que eu te convido a assistir,
que também te ajudam a mudar de fase, algumas coisas não se repetir sempre na tua vida, a integração dessas características de sombra também vão te fazer virar de chave. Primeira característica de integração da tua sombra feminina: te sentir bem e em paz dizendo não, mas fazendo isso sem birra, sem aquela raivinha interior, aquela mágoa, aquele desgosto que faz a gente dizer não, bater o pé só para o ego, e não de uma forma mais madura. A polarização de luz e de sombra da tua energia feminina ainda é uma imaturidade do teu processo de crescimento e evolução de consciência. Quando tu começar a colocar essa harmonia da tua luz e da tua sombra feminina, tu vais viver uma fase mais madura da tua vida. E sim, com isso vai precisar haver desapego. Vai acontecer muitas saídas de pessoas na tua vida que não vão entender esse teu novo modo de te relacionar, estando em paz e tranquila, dizendo não, mesmo que isso incomode o outro. Característica de integração de sombra número 2, ter coragem e valentia para se manter na tua verdade, escutando a tua intuição. Então, às vezes, teu corpo vai dizer, a tua intuição diz para te não fazer algo, para te afastar, e tu vai sentir isso, e tu vai seguir essa escolha com coragem e valentia. Tu vai te manter na tua verdade, mesmo que isso também incomode, desagrade o outro. Característica número 3. Tu comunicas com amor, coerência, quando tu não quer algo, mesmo sem se explicar. Então vejam como é importante aqui o arquétipo da sacerdotisa. Quando tu não quer algo e tu precisa comunicar, tu faz isso de forma amorosa, de forma empática, respeitando quem é o outro, com coerência. Mas tu não precisa dar detalhes do porquê tu não quer aquilo, porquê tu mudou, o que tu tá pensando, o que tu vai fazer na próxima etapa da tua vida, porquê daquela decisão. Tu estás em paz com essa decisão e isso é tranquilo para ti. Então tu não precisa nem comunicar aquilo com raiva e nem te explicar por isso. Integração de sombra número 4. Tu sabe pôr limites e desapegar, e tu sabe o poder que a tua ausência tem. Então, quando tu tá muito bem com a tua própria companhia, quando tu tá se sentindo já bem com o silêncio, com estar às vezes sozinha, consegue fazer programas contigo mesma, tu sabe que a tua companhia é algo muito bom pro outro e que tu vai fazer falta, ou seja, tu não precisa forçar a tua presença sempre do lado do outro, tu consegue dar espaço para o outro ter o espaço dele ou dela, para que o outro também se desenvolva, e tu sabe que no momento certo que a pessoa estiver mais tranquila ou estiver bem, ela vai voltar, porque a tua presença faz diferença. Isso é uma paz que tu sente contigo, que tu vai desenvolvendo, uma paz com teu próprio ser, com a tua própria natureza, e aí tu não força mais relação nenhuma. Se teu corpo nota que alguém está te evitando, se tu nota que uma relação está sendo forçada, que alguém está se forçando a te contatar para ficar um pouquinho contigo, porque não teria como fugir de uma situação, por ti mesma tu diz, olha, eu acho que hoje não, tá tudo bem assim, aproveita, tudo de bom para ti, e se retira. Vai estar sendo assim um mensageiro do teu próprio bem-estar, sem forçar uma situação com alguém por causa de uma convenção. 5.
Conectado com isso que eu acabei de falar também, tu sabe do valor do teu tempo e da tua energia. Então tu começa a entender que não vale a pena tu doar isso para qualquer um ou em qualquer situação se tu nota que não há mais muita ligação energética entre as partes, ou se naquele momento não está havendo. Tu aceita isso, tu entende, tua intuição diz, teu corpo diz, e tu se retira. Ou então tu simplesmente diz não, eu não quero ir nesse lugar, ou não, eu não vou mais fazer esse tipo de programa, porque eu dou valor à minha energia, cuidada, ao meu tempo, e eu preservo isso. Tu vai estar dessa forma integrando a tua sombra. Número 6, então, aqui o desapego. Saber desapegar e fechar ciclos, deixar as pessoas irem quando talvez elas não estiverem na mesma linha do tempo que tu estás percorrendo na tua evolução. Então, algo maduro e da integração da tua sombra é saber fechar os ciclos, saber deixar morrer algumas relações que às vezes já estão desagradáveis, e ficar bem consigo. Não ir ao exterior todo o tempo buscando aprovação das pessoas, pertencimento em grupos, pertencimento em classes, pertencimento em lugares, estar bem contigo e cobrir esse vazio contigo mesmo, não buscando sempre relações que talvez aí já terminaram. Precisa aprender a desapegar. Número 7, da integração da tua sombra, aprender a expressar os teus limites. Então aqui a gente recebe justamente o que a gente sustenta e o que a gente permite. Então o que tu tá te permitindo passar? O que tu tá mantendo ainda e sustentando que não cabe mais na tua vida, que já te incomoda? Tu precisa começar a expressar esses teus limites, comunicar eles com empatia, de, por exemplo, dizer, olha, dessa maneira eu prefiro não, ou eu gostaria de mudar tal coisa, ou eu não gostaria de participar dessa maneira. Então você precisa aprender a expressar os teus limites e entender que tu não está fazendo nada de errado em colocar um posicionamento pessoal baseado no teu racional e não nas tuas emoções. Tu não precisa que o outro te dê amor em troca, tu já é cheio do teu amor, então tu pode expressar os teus limites dentro das tuas relações. Isso vai mostrar que tu tem os teus valores muito claros, que tu sabe o que tu quer e o que tu não quer, e isso vai aproximar de ti pessoas mais conectadas com esses valores, que são valores de alma, valores da tua essência, da tua natureza. Tu vai aproximar relações mais ligadas a essa tua nova frequência. Número 8, aqui, busque ser mais assertiva, sem insistir e nem forçar a presença de ninguém perto de ti, Ou mesmo a dar limites nas tuas relações, às vezes apenas com a tua presença, com o jeito que tu tá te mantendo, com um olhar, principalmente com a nossa chama, ou com alguém mais próximo, ou num grupo, quando houve alguma situação incômoda, você pode apenas se portar de uma maneira, emanar uma energia, nem sempre a gente precisa também se comunicar verbalmente para mostrar que a gente não gostou de algo que aconteceu, aquilo não está vibrando com a gente, a gente tem que ser assertivo nesse novo campo de energia que a gente está buscando se conectar. Acho que já foi falado aqui nos outros itens, mas como estava aqui separadamente também um item de não necessariamente explicar os nossos motivos de sim ou não. É fluir na vida, é saber que a gente está fazendo escolhas, às vezes priorizando o nosso tempo, priorizando a nossa jornada, priorizando algo que a gente precisa fazer para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, e que muitas vezes faz parte desagradar alguém e não necessariamente ficar se explicando para o outro dos nossos motivos,
que a gente sabe internamente quais são. Com essas mudanças da integração da tua sombra feminina, tuas relações todas vão ficar mais sanas. E com isso, claro, relações que não são sanas, relações que vinham a partir de uma relação de manipulação, de aproveitamento, onde tu dava muita emoção e amor para algumas pessoas e por isso elas te davam também em troca. Relações que não são sanas, relações que estavam baseadas apenas em terceira dimensão, vão se diluir. Aos poucos, por um período pode ser que tu passe bastante, sim, mais solitário, solitária ou mais baseado no teu círculo de família de alma. Muitas vezes não é a nossa família biológica, né? Família biológica onde a gente nasceu são justamente esses desafios, mas a gente ao longo da vida vai conhecendo a nossa família de alma, né? Que são aquelas pessoas que a gente escolhe estar perto. Por um período pode ser que sejam bem poucas pessoas, às vezes só a gente mesmo, mas vai ser importante porque essa limpeza energética vai estar acontecendo e aos poucos tu vai ir criando um novo padrão de relações mais holísticas e não só amigos próximos. Tu vais notar que pessoas com quem tu vai trabalhar, clientes teus, uma pessoa que talvez tu precise contratar para uma obra na tua casa, um lugar onde tu vai buscar um serviço, tu vai começar a encontrar com pessoas nessa tua nova vibração, nessa tua nova frequência, pessoas que também estão vivendo já nessa nova linha de tempo, que é o que a gente está construindo nessa evolução de consciência. Uma nova linha do tempo que é mais baseada na quinta dimensão, nesse amor incondicional e entender os desafios como para nossa própria evolução, porém com esse entendimento que é o nosso respeito em primeiro lugar e que a gente veio para essa encarnação para evoluir nós em primeiro lugar e só depois integrar as relações e não necessariamente somente nutrir os outros, nutrir as carências dos outros, porque tem medo de ser excluído, porque tem medo de ser deixado. Então essas novas relações, essa nova linha do tempo vai começar aos pouquinhos a aparecer na tua vida. E tu vai começar a experimentar algo bem diferente, tu vai começar a notar essa mudança no padrão das tuas relações e isso só vai mostrar que tu tá no caminho certo. Confia. Queridos, muito grata por assistirem até aqui. Esse vídeo foi baseado numa mentoria em espanhol, num vídeo assim como esse que eu trago para vocês, que eu assisti, da Aida aqui. Vídeo esse que eu vou deixar então na descrição, porque me inspirou, me trouxe as bases, primeiro para mim aplicar isso na minha vida e depois vivenciando isso, para que eu pudesse sentir que era o momento de eu trazer para vocês. Então eu sou muito grata à Aida por essa guiança que ela também traz para mim, para que eu possa desenvolver ela para vocês. Vou deixar aqui na descrição alguns links, algumas referências, algo para ampliar ainda a consciência de vocês dos temas trabalhados aqui hoje. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.